Você já ouviu seu filho repetir uma frase inteira que ele ouviu num desenho, um pedaço inteiro de uma música, ele tá lá brincando, quietinho, e de repente ele fala uma frase inteira, né, de um desenho que ele gosta muito, de uma música, ou você falou alguma coisa pro seu filho e ele repetiu ali a última fala que você fez, por exemplo, que é água, né, e ele repete água, né, essas são as ecolalias, gente. E outra pergunta que eu tenho que te fazer, isso já te preocupou? Tu pensa isso como algo positivo ou isso é algo que te dá mais uma preocupação? Bom, hoje a gente vai falar sobre as ecolalias, que são essas repetições, então, imediatas ou tardias, de frases ou palavras, né, que as crianças no espectro do autismo usam muito comumente. Então, a gente vai falar sobre isso e eu vou te explicar como a gente pode fazer essas ecolalias virarem pontes para o desenvolvimento da comunicação da nossa criança, para a melhora da comunicação, da conexão emocional. Então agora vem comigo, que é disso que a gente vai falar. Muito prazer, eu sou a Fábia Lumertz, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica, especialista então no desenvolvimento de crianças e adolescentes neurodivergentes. Aqui no canal eu trago orientações práticas, conhecimento científico acessível para ajudar então as famílias, né, e as crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento, né, que é o nosso objetivo, né, gente, para justamente aprimorar todo esse trabalho que a própria família faz, né, e a forma de fazer isso, com muito afeto, ciência e presença. A ecolalia, ela é uma forma muito comum, gente, de comunicação em pessoas que estão no transtorno do espectro do autismo. Muito comum, especialmente nos pequenos, né, porque, enfim, o desenvolvimento ainda é de uma criança pequena e com a questão da neurodivergência e em autistas, então pessoas com autismo mais velhas, inclusive, com maior nível de suporte, então. Então, a ecolalia, ela é uma repetição de frases, de palavras isoladas, de partes de música, às vezes usando a mesma entonação que elas escutaram, né, ouviu no desenho animado uma frase com determinada entonação e na hora de fazer a ecolalia, inclusive usa a mesma entonação, né, ou de palavras, né, gente, ou de frases soltas, tá? É uma repetição, né? E isso é o que a gente chama de ecolalia, é um eco, então, né? É um eco de uma fala. As ecolalias, gente, elas podem ser, então, imediatas ou tardias. Imediata é aquela ecolalia que a criança repete aquilo que ela ouviu imediatamente. Então, como a gente comentou antes, né? Quer tomar água e a criança repete água. Ou tu pergunta, tu quer dar uma opção para ela, né? Banana ou maçã? E ela repete maçã. Se tu inverter maçã ou banana, ela repete o banana. Então ela não está escolhendo efetivamente, né? Ela está fazendo uma ecolalia. Então isso é bem importante a gente observar, porque às vezes, quando a gente não se dá conta, às vezes parece uma coisa, mas é outra, né? Ainda não é uma comunicação efetiva intencional, ainda é uma repetição do último termo que o sujeito que está ali com ela, a mãe, o pai, enfim, falou. E a gente vai ter, gente, as ecolalias tardias, tá? Que estão muito vinculadas, assim, ó, a um mês atrás, às vezes, tá? Aconteceu determinada coisa, né? O computador estragou. E em casa a família falou sobre o computador que estragou. Um mês depois, em algum contexto, ela vai ver um computador e ela vai dizer, computador estragou, né? Porque ela tá repetindo, né, uma ecolalia tardia. A mesma coisa em relação a filmes, animações, né? É muito comum crianças com TEA memorizarem coisas, né? Eles têm uma memória excelente normalmente. Só que eles usam então essa memória, no sentido das ecolalias, né, de uma forma que não tem uma função comunicativa. Então, a criança tá lá, sentada, né, enfim, fazendo alguma coisa, ou em torno da mãe, ou em qualquer contexto. E de repente, aquilo vem na mente dela e ela fala toda uma fala, né, toda uma frase que ela viu num desenho animado, com a mesma entonação do personagem, só que aquilo não está tendo a intenção da comunicação. Aquilo ali, na verdade, é uma ecolalia tardia. É um eco de uma fala que está ecoando um tempo depois.
né? Então as ecolalias, elas são isso, né? Elas são ecos de fala, elas são repetições, e elas podem ser, então, imediatas ou tardias. O que a gente faz com as ecolalias, então? A gente já tem a ciência nos mostrando, a prática clínica, o dia a dia, né? Nos mostrando que a ecolalia, gente, ela pode ser usada para ajudar a nossa criança na comunicação. É comum, faz parte do TEA, as ecolalias, né? Tardias ou imediatas, né? Elas são comuns, elas são do transtorno, assim, da questão do desenvolvimento da pessoa com TEA. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as ecolalias, contextualizar e ajudar essa criança a ampliar repertório comunicativo. Ou seja, a gente vai dar função comunicativa para a ecolalia, porque na maioria das vezes, gente, ela não tem função comunicativa, tá? Ela pode ter função de autorregulação, isso sim, ela pode ter outras funções, mas ela não tem exatamente função comunicativa. Então a gente vai proporcionar isso. Então a criança vai repetir, quer brincar? A gente vai dizer, ai meu amor, tu quer brincar? Então a gente vai dar essa função e vai ampliar esse repertório e vai ensinar ela a usar a ecolalia de uma forma comunicativa. Então, como eu comentei antes das nuvens, né? A nossa criança fala de nuvens. A gente vai apontar para o céu. Sim, tem nuvens no céu, meu amor. Será que vai chover? Então a gente vai ampliar o repertório a partir da ecolalia que ela tem. E aqui, gente, também fica um alerta para nós, né, pais, terapeutas, enfim, professores, né, para nós adultos, então, sobre o que a nossa criança está vendo. Porque é muito comum ela repetir, por exemplo, uma frase inteira de um desenho animado, né, e inclusive usar a entonação de voz que foi usada no desenho. Então, a gente tem que ficar sempre bem atento ao que a nossa criança está assistindo. Porque não é incomum crianças com TEA gostarem de telas, né? Porque é visual. Então, normalmente eles gostam de notebook, de tablet, de celular, né? Então, e muitas vezes eles vão ter acesso. Cabe a nós, então, adultos, né, observarmos o que a nossa criança está olhando para ver se é bom para ela. Porque a tendência nessa questão da ecolalia é ela repetir. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a nossa criança vai repetir, né? Até porque a gente a gente vai usar a ecolalia para ajudar ela. Então, que ela repita coisas, né, funcionais, coisas que a gente consiga adaptar, coisas boas para ela, tá, gente? Então, deixo só esse alertinho, assim, né, pra gente ter esse cuidado com a nossa criança. Segundo passo, gente, modelar a nossa linguagem, modelar o nosso tom, né? A gente modela a nossa linguagem para ajudar a nossa criança a ter o entendimento e modelar dela posteriormente, né? Então, a gente pergunta, tu quer suco? Pensando nessa questão ecolálica, ela vai dizer suco. Ela não vai nos responder sim, eu quero, não, eu não quero, né? Até porque, enquanto a criança está nessa fase muito pequena ou tem um TEA de um suporte mais elevado, essas questões do tu quer, tu não quer, o não, tudo isso é bastante abstrato para ela. Ela vai usar da ecolalia. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai pegar essa ecolalia e vai ajudar ela. Então a gente vai modelar o suco, a gente vai nomear o suco, o copo de suco, meu amor, tá aqui teu suco. Tu quer o suco? E nesse tu quer o suco, a gente já tá indo em direção a ela. Claro que a gente sempre vai, antes disso, pensar o que ela gosta, o interesse, o gosto, né, gente? Pra gente já levar o suco que ela vai querer, né? Porque a gente tá tentando ensinar ela mais de uma coisa aqui, né? O suco, a nomeação, e o querer, né? O pegar. Então, é uma comunicação onde a gente está colocando ali, né, uma nomeação do suco e uma ação, né, que é o querer, o pegar, né. Então, a gente tem que estar com isso tudo muito preparado. Não dá pra gente chegar com um suco que a nossa criança nunca tomou, ela não tem pavor daquela cor, né, aí ela gosta, sei lá, de cor de laranja, ela toma suco de laranja e a gente aparece lá com suco de uva, né. Vai dar tudo errado, porque a gente não vai aumentar, então, esse repertório alimentar dela, né? E, ao mesmo tempo, a gente não vai fazer comunicação,
isso ali vai gerar possivelmente, né, uma desorganização nela. Então a gente sempre tem que pensar muito bem. Por isso a gente já conversou aqui em outros vídeos sobre conhecer a nossa criança, o que ela gosta, qual é o interesse dela, né? Como é que é o paladar dela. E aí sim, aí a gente vai trabalhar com essas ecolalias, modelando a nossa voz, falando pausadamente, frisando nas palavras importantes. Tu quer o suco? Tá aqui o teu suco. E a gente vai em direção a ela. Tu quer suco? E ela vai pegar. Né? Então a gente está dando todo um sentido para esse suco que ela repetiu de uma forma ecolálica. Mas a gente está acrescentando repertório. Claro, gente, que isso é um caminho, tá? Né, isso vai ser feito muitas e muitas e muitas vezes, em muitas situações, né? Mas esse é um caminho muito bom para a gente fazer a ecolalia virar comunicação. Então, usar as frases ecolálicas, gente, como ponte de comunicação com a nossa criança é fundamental, tá? Essa é uma das principais vantagens da nossa criança ter ecolalia. Né? Não é a ecolalia, como a gente comentou, né? Ela tem uma função comunicativa bastante pobre, né? Ela tem outras funções, regulação, enfim, né? Mas em termos de comunicação, a função é realmente muito, muito, muito precária nesse sentido. Mas a gente vai pegar, então, a ecolalia dela para ajudar ela justamente a desenvolver a comunicação. Então, frases ecolálicas vão virar pontes de diálogo. A nossa criança, por exemplo, gosta muito de falar de nuvens, tá? Por quê, gente? Que eu tô dando exemplo das nuvens, já dei antes. Porque é muito comum eles gostarem dessas condições climáticas, né? Porque elas são visíveis, elas são perceptíveis. Então, chuva, sol forte, nuvem. É bem comum eles terem esses interesses e usarem esse tipo de ecolalia também. Então, a nossa criança sabe a frase, tem nuvem no céu. Às vezes a gente não sabe nem da onde ela tirou exatamente essa ecolalia. Ela deve ter ouvido algum tio, avó, o pai, a mãe, alguém falou. E ela repete, tem nuvem no céu, tem nuvem no céu. O que a gente faz com isso, né? A gente pega a nossa criança, a gente entra na ecolalia dela. Sim, meu amor, tem nuvem no céu. E aí vamos para a janela olhar as nuvens, né? Claro, tudo conforme o que a tua criança já permite que tu conduza ela de uma forma fluida. Senão a gente vai falar das nuvens no local que ela tá mesmo. Mas se ela nos permite, a gente vai até a porta, a janela e a gente vai apontar para o céu. Ou a gente está no carro e ela repete essa frase. E a gente vai dizer, olha pela janela. Será que tem nuvem no céu, meu amor? Não, hoje não tem nuvem no céu. Ah, hoje tem nuvem no céu. Será que vai chover? E ela vai possivelmente repetir novamente, tem nuvem no céu. E a gente segue o diálogo. Será? Então será que vai chover? Se tem nuvem no céu, talvez chova. Claro que é um discurso bastante elaborado, mas ele tá todo ele imbricado na frase dela, do tem nuvem no céu. Muitas vezes, gente, a partir disso, ela vai desenvolver o repertório, ela vai aumentar o repertório e ela vai melhorar a comunicação. Então, ela vai dizer, tem nuvem no céu, será que vai chover? Ela vai aumentando o repertório. E a gente vai chegar num ponto que às vezes a gente vai demorar nesse trajeto, mas a gente vai chegar num ponto em que ela vai nos dizer que tem nuvem no céu quando realmente tiver nuvem no céu. E aí a gente vai ter a comunicação. No momento em que ela disser tem nuvem no céu, olhar para o céu, esperar a nossa reação e realmente as nuvens estiverem lá, é porque a nossa criança conseguiu pegar uma fala que ela aprendeu de forma ecolálica e usar num contexto real, ou seja, isso é comunicação. Né? Então, é assim, gente, que a gente pega as frases ecolálicas da nossa criança e faz virar uma ponte para o diálogo. A gente pode fazer isso com uma frase que ela repete do desenho animado que ela gosta, com uma frase que ela repete enquanto está brincando com a patrulha canina no chão, né? Ela vai ter talvez o personagem predileto, ela vai ter lá a Sky, que tem aquele helicóptero, né? E ali ela pode dizer alguma frase, a gente vai brincar, a gente vai entrar na brincadeira, vai repetir também a frase, e aí a gente vai pegar a Sky, né? Vai mostrar e vai ampliar essa frase, né? Enfim, são exemplos assim, gente, que em vários contextos a gente consegue aplicar.
nesse do dia a dia, nesse sobre o tempo, sobre a chuva, sobre a nuvem, né? Nesse sobre o brinquedo que ela mais gosta. Então, a gente vai pegar a frase ecolálica e transformar numa ponte para diálogo. Incorporar, gente, algumas frases na rotina diária, intencionalmente, para que a nossa criança, então, repita essas frases. Isso também é uma jogada, assim, muito boa para ajudar a nossa criança na comunicação. Então, sempre que a gente, antes de comer, né, a gente vai lavar as mãos, né, então a gente vai repetir para ela. Mas a gente tenta repetir de uma forma fixa, para que isso vire uma ecolalia e tenha uma função. Então, sempre antes de comer, vamos lavar as mãos e a gente vai com ela lavar a mãozinha. Claro, né, gente, que a gente adapta isso ao que a nossa criança nos permite. Nem toda criança, quando tá com fome, vai nos permitir esse movimento todo de fazer essa falha e levá-la ao banheiro para lavar a mão, ou a pia, enfim, né? Porque muitas vezes a espera é muito sofrida para eles, né? O trabalhar, o esperar também é uma outra questão bem importante. Então a gente sempre tem que estar ligado, né? Sabendo quem é a nossa criança. Sim, nossa criança, ela espera o tempo, né, do lavar as mãos para voltar e comer. Bom, então a gente vai usar essa frase. Vamos lavar as mãos todo dia, antes do almoço ou antes da janta, para que ela incorpore essa frase no repertório dela, para fazer justamente ela fazer uma ecolalia e a gente dar função para essa ecolalia, porque tem uma função daí, né? É intencional isso. Quando a nossa criança tem muito problema com a espera, ela não consegue, ela tá com fome e ela tem aquele movimento, estou com fome, tenho que comer, que é bem comum na criança com TEA, né? Ou nos TEAs com maior nível de suporte. Esse entendimento do depois é muito difícil para eles, né? Então, estou com fome, eu como, estou com sono, eu durmo, né, gente? Tem até uma certa fisiologia nesse comportamento deles que faz parte do desenvolvimento deles e tá tudo bem, né? Então, a gente vai adaptar tudo isso à nossa criança. Por exemplo, o banho. O banho, sim, né? É até mais fácil nesse sentido se a nossa criança tem problema com espera. É a hora do banho, ela vai tomar banho, né? Só que daí na hora do banho a gente vai repetir. Vamos tomar banho. Ou então, é hora do banho. Né? Para nossa criança ir introjetando essa fala, talvez vá usar de forma ecolálica, mas a gente já está intencionalmente ensinando uma frase para ela, que mesmo que ela use de forma ecolálica, é uma ecolalia com função, então é comunicação, tá, gente? Então, introduzir frases ao longo da rotina, para que a nossa criança memorize e talvez use ecolalicamente, é uma estratégia de introduzir comunicação funcional com ela. E assim, valorizar toda a forma e tentativa de comunicação, gente. A gente está falando de ecolalia, mas assim, ó, a nossa criança apontou para o que ela quer, a gente vai nomear o que ela quer para fazer com que ela repita, né, intencionalmente, mas a gente vai valorizar, né? A criança quer o, sei lá, o carrinho de bombeiro que está em cima do armário. Ela vai apontar, ou ela vai fazer, ou vai fazer carrinho, né? Enfim, a gente vai dar para ela e vai comemorar. Tu quer o carrinho, o carrinho de bombeiro? Então, a gente vai introduzindo, ajudando ela a introduzir falas a partir dessa valorização. Então, a gente vai dizer, bah, falou, gente, a frase, por exemplo, de forma adequada na hora do banho, né? Foi só, alguém pegou a toalha para, enfim, levar ela para tomar banho e ela falou, hora do banho. A gente vai valorizar isso ao extremo, assim. Sim, é hora do banho, tu falou, que legal, vamos tomar banho. Então, valorizar toda a tentativa de comunicação. Né? Isso é um reforço para a criança. Isso é a gente dizendo para ela que legal que ela está falando. Isso é um jeito de dizer para ela, continua falando, meu amor, estamos todos muito felizes que tu está se comunicando, né? Enfim, apontando, falando, tá, gente? Mas esse é o recado. Isso dá um recado para nossa criança, né? O recado de que falar, se comunicar
é apreciado por todas aquelas pessoas que são importantes para ela e que estão ali no entorno dela. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outras famílias, deixa aqui teus comentários, se a sua criança usa de ecolalias e como você está lidando com isso, né, no dia a dia. Se inscreve no canal, ativa as notificações para continuar recebendo o nosso conteúdo que é feito com muito amor e muita dedicação. E não te esquece, eu vou deixar o link aqui embaixo para baixar então um e-book gratuitamente com atividades práticas para ajudar no desenvolvimento da comunicação da tua criança. Tá aqui na descrição então o link, tá? Fica à vontade, eu espero que te ajude muito nessa missão de ajudar a tua criança. A ecolalia, gente, ela não é um obstáculo à comunicação, ela é uma ponte. Quando a gente sabe como trabalhar a ecolalia, como intervir, como estimular, a ecolalia pode ser assim, ó, um ponto maravilhoso de partida para a gente ensinar comunicação efetiva para nossa criança com TEA. Então, as repetições elas podem ser uma oportunidade de conexão com a nossa criança e de ensino de comunicação. Então, comunicação efetiva, comunicação social que comunica, que acolhe, que abraça e que integra, que inclui a nossa criança. Então, com paciência, com escuta ativa e atenta e criatividade, a gente consegue guiar nossa criança com autismo do eco para fala intencional, para fala funcional. Então, a gente sai da repetição para interação. Até o próximo vídeo.